Então, agora a gente vai falar dos comandos condicionais. A gente vai aprender como utilizar essas expressões lógicas e relacionais para determinar se um dado bloco de comandos deve ou não ser executado. A gente vai ver os comandos if, else e elif. No primeiro comando condicional que a gente vai ver é o comando if. Aqui a gente tem uma figura que mostra, basicamente, que esse comando ele vai permitir com que a gente decida ir para um lado ou outro, dependendo de uma condição. A gente vai determinar se esse bloco pode ou não ser executado. Antes de falar do comando if, na verdade, a gente tem que definir o que é um bloco de comandos em Python. Em algumas linguagens de programação, o bloco de comandos ele é definido com abre e fecha chaves. Tá? No Python, não. No Python é um pouco mais sutil do que isso. No Python, o que a gente tem é que um bloco de comandos vai ser definido pela indentação. O bloco de comandos, a gente fala que um bloco é um conjunto de instruções agrupadas. Então, a gente cria um grupo de instruções de comandos, eles devem ser executados juntos. Isso a gente vai chamar de bloco. No Python, para definir o que é um bloco, a gente usa essa indentação, que a gente já viu, né? Se você colocar no Python, se você tentar criar alguma coisa com espaços, então se a gente fizer aqui 2 espaços e depois colocar o print, a gente vai ver que o Python reclama. Na hora de executar, ele fala, ó, indentação não esperada. Tá? Porque a gente vai ver que, normalmente, o que você deve fazer é deixar tudo no bloco que a gente chama de nível 0. Então, o que é o nível 0? É o bloco em que está todo mundo exatamente na primeira posição, na primeira coluna das linhas. Esse é o nosso nível 0. Se a gente tiver um espaço, e o tamanho do espaço não importa, na verdade, então, se a gente tiver blocos assim, com 2 espaços, então A recebe 1. Se eu der um Enter, ele tende a continuar na mesma quantidade de espaços. B recebe 2. Se eu tiver mais alguns espaços, C recebe 3. Então a gente fala que esse aqui é o bloco do nível 0, esse é o bloco do nível 1, esse aqui, né, esses dois. E a gente pode voltar, de repente, para o bloco do nível 1 usando a mesma indentação. E recebe 1, F recebe X, sei lá. Tá, então, esses aqui fazem parte do mesmo bloco. Só que no meio deles tem um outro bloco, então a gente vai ver que é possível criar uma condição aqui, e a gente vai usar o comando if, a gente vai criar uma condição. Quando essa condição for verdadeira, a gente vai executar esse comando. A recebe 1 e B recebe 2. Aqui a gente tem um outro bloco, certo? Vai ter que ter um outro if, ou outra estrutura, com mais uma condição. Aí vai vir um 2 pontos, esse 2 pontos é importante. E aí esse bloco aqui só vai ser executado quando essa segunda condição aqui for verdadeira. Se essa condição for falsa, o que o Python faz? Executa esse, verifica, é falso, aí ele pula. Então ele ignora esse bloco. Por isso que a gente fala que a gente vai poder decidir se um bloco vai ser ou não executado usando esses comandos condicionais. E aí, qual que é o próximo comando a ser executado? Quando essa expressão é falsa, o próximo comando é vir para cá e executar esse aqui e depois esse daqui. Tá? Enquanto que se a primeira expressão aqui de cima, lógica e relacional, for falsa, o Python vai vir, executa esse aqui, porque está no nível 0, tudo que está no nível 0 de indentação é executado, e aí ele faz a verificação. Como a verificação é falsa, ele vai pular direto para a próxima linha, que seria aqui Z recebe ABC. Tá? Então, pode ter espaço, não pode, os espaços aqui entre as linhas não faz diferença, mas dentro de uma linha o espaço faz diferença, mas não, se eu der vários enters não vai fazer diferença. O que significa um bloco aqui? Esse é o nível 0, esse é o nível 0. Quando tem uma condição, esse bloco aqui vai ser executado ou não. Só que dentro desse bloco tem outra condição que determina se esse bloco é executado ou não. Tá? E é importante falar que no Python a indentação, em geral, ela é feita com 2 espaços em branco. Você vai ver aqui no curso eu fazendo quase sempre esse padrão aqui de 2 espaços em branco.
Mas você pode também usar um tab, é muito comum, na verdade, usar um tab, ou quantos espaços você quiser. Você pode usar um espaço em branco, 10 espaços em branco, tanto faz. A única regra é que se você quer comandos no mesmo bloco, eles têm que ter o mesmo tipo de espaçamento. Então, se você está usando tab e espaço, tem que ser igualzinho de um para o outro, para identificar que está no mesmo bloco. E aqui o nosso primeiro comando condicional, que é o comando if. Do nosso lado direito, a gente tem aqui o que a gente chama de fluxograma. Quando a gente está aprendendo a programar, é bastante útil pensar no fluxo em que o programa vai sendo executado. Até agora, a gente tinha sempre um fluxo contínuo. Então, primeira linha, lê um valor A. Segunda linha, lê um valor B. Depois, C recebe A mais B. Depois, imprime A mais B. E assim por diante. Então, era como se o nosso fluxo de execução fosse contínuo da primeira até a última linha. Agora não, agora a gente vai poder fazer desvios nesse fluxo de execução. E isso é mostrado aqui, ó, com esse losango. Quando a gente tem essa condição aqui, quando a gente tem representado no fluxograma uma condição com o losango, significa que o nosso programa vai chegar até aqui com o fluxo de execução e vai fazer essa verificação. Se essa verificação for falsa, o que vai acontecer? O fluxo de execução vem para cá. Ele pula um bloco de comandos que está definido aqui embaixo. Quando essa condição é verdadeira, então está aqui o V, executa-se esse bloco de comandos. Quando o bloco de comandos acaba, encontra, né, na mesma posição, no mesmo ponto, em que quando era falso a gente ia continuar daqui. Se é verdadeiro, a gente faz os comandos e depois continua daquele ponto, onde acabou o bloco. Tá? Então, os comandos que a gente tem dentro aqui desse bloquinho aqui, eles são executados somente se, então, somente quando o resultado da condição que a gente tinha verificado, quando esse resultado for true. Tá? No Python, a gente vai escrever, então, voltando aqui, ó, se uma expressão relacional e lógica. Eu posso perguntar se 5 é menor do que 9. Bom, 5 é sempre menor do que 9, então o resultado daqui vai ser true. A gente vai entrar dentro do bloco para ser executado. O 2 pontos é obrigatório, às vezes a gente vai esquecer do 2 pontos, e aí o Python já vai imprimir para a gente algum erro. Então vamos construir aqui um programinha bem simples, em que quando 5 é menor do que 9, a gente vai imprimir print 5 é menor do que 9. Tá? E aí eu vou pedir para executar esse comando. Erro de sintaxe. O que aconteceu? Acabei de falar, né? Tem que ter o 2 pontos. Então, esse 2 pontos pode ser um pouco chato, principalmente para quem já programa em outras linguagens. Não é comum em outras linguagens esses 2 pontos, mas aqui em Python é. Então, você tem um if, uma expressão, 2 pontos, e aí sim o bloco de comandos que deve ser executado. Agora sim, quando a gente executa aqui, o valor retornado é true, porque eu imprimi ele aqui, ó, true, e a gente executou o comando que estava dentro do if, que foi 5 é menor do que 9. Em geral, é uma boa prática de programação você usar o parênteses aqui nessa expressão, tá? Então é comum a gente ver o if com parênteses. E vai ser bom quando você tiver uma expressão bem longa assim, os parênteses vão ajudar a você enxergar melhor. Então por isso que a gente fala aqui que usar os parênteses dentro da expressão do if são opcionais, mas é uma boa prática de programação você se acostumar aqui com os parênteses, tá? Lembrando que os 2 pontos são obrigatórios quando você quer executar o comando if.